Olá, amigos e alunos. Então vamos continuar nossas aulas sobre história medieval e hoje a gente vai falar sobre a Europa feudal. O período que a gente vai falar hoje, ele está compreendido entre os séculos IX e o século XIII, tá? Então aqui a gente tem o ápice da Idade Média. A partir desse momento aqui, a gente já vai começar uma certa transição para o período moderno, tá? Então, durante essa época aqui, a primeira coisa que nós temos que entender é as invasões dos povos pagãos. Se você assistiu a aula passada sobre a Europa medieval, você vai ver que o Império Carolíngio, ele em 870 foi repartido para três pessoas, para três monarcas ali da dinastia carolíngia, certo? Porém, essa tripartição ela não vai durar muito tempo, justamente por causa dessas invasões de povos pagãos. Aqui eu destaco três invasões principalmente, ou três povos. Os eslavos, que vêm do leste europeu, vêm da Eurásia. Os magiares, que a gente conhece também como o nome de húngaros, que também tem a mesma origem, vêm do leste europeu. E os escandinavos, também chamados de vikings. Os vikings eles vão vir do norte, por isso são chamados de homens do norte, tá? Então, esses três povos que não eram cristianizados, eles só vão ser cristianizados ali já no finzinho do primeiro milênio. Esses três povos eles vão invadir o território dessas três coroas, da França a ocidente, da Germânia a oriente e da Itália mais ao sul, tá? E aí essas três coroas vão cair em uma certa era de anarquia, uma grande instabilidade, justamente provocada por essas invasões pagãs. Então você tem aí um desfacelamento dessa sociedade carolíngia, tá bom? A partir desse momento, você vai ter agora uma nova necessidade de cristianização, ou seja, a Igreja Católica vai precisar agora recristianizar novamente a Europa, né? No caso, esses novos povos pagãos, essas novas tribos pagãs que chegaram, principalmente os magiares, os eslavos e os vikings, né? Vindos da Escandinávia, vão precisar agora ser cristianizados. E aí, após essa cristianização, vai ser possível, então, refundar o Sacro Império Romano, tá? Então, eu havia até comentado na aula anterior que esse nome, Sacro Império Romano, a gente tem que entender por que esse nome romano, tá? Eles não eram romanos, tá? Esse Sacro Império aqui, ele tem origem justamente no Império Carolíngio anterior. Ele só recebeu esse nome de romano porque o Papa, então, ele entendia que ele tinha uma certa legitimidade, uma certa linha de sucessão com o imperador Constantino I. Então, o Papa, se entendendo como detentor do poder imperial no Ocidente, ele resolve então passar esse título romano para os francos, né, para os carolíngios. Porém, na verdade, muitos historiadores vão usar o termo romano-germânico, que vai denotar então melhor a etnia desses povos, no caso europeus aqui, do Sacro Império, tá? Essa refundação vai acontecer por volta do século X, tá? Por volta do século X, ali por volta de 960, com o monarca, então, Otão I. Só que aí, quando o Sacro Império é refundado, ele não vai ser tão grande quanto ele era na época carolíngia. Porque na época carolíngia ele pegava, né, desde a França, o que hoje nós conhecemos como França, a atual França, e ele ia até o leste europeu, tá? Ele ia desde dos Países Baixos, do que hoje nós conhecemos como Países Baixos, até a metade da Península Itálica, tá? Então ele pegava ali toda a Europa Central. Nessa refundação aqui com Otão I, esse Sacro Império agora ele vai ficar mais para o lado da Germânia, ou seja, mais para o lado oriental, né? E ele não vai incluir, por exemplo, o território franco mais ocidental, que hoje nós conhecemos como França, tá? Uma diferença importante aqui da gente notar que quando o Império Carolíngio se formou ali com Carlos Martel, depois com Carlos Magno, nós tínhamos uma monarquia hereditária, ou seja, cada imperador
passava o trono para o seu filho. Então, hereditariamente, esse trono ia sendo passado. Agora, com o Sacro Império Romano Germânico, nós temos uma diferença, porque nós vamos ter agora uma monarquia eletiva. O que é a monarquia eletiva? É quando se existe uma votação para escolher quem vai ser o monarca. Aí você fica pensando assim, nossa, caramba, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu sempre achei que uma monarquia seria sempre um monarca passando o trono para o outro. Só que nem sempre. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você tem que cada príncipe, e um príncipe seria o quê? Seria um senhor feudal de um território dentro do império, ele tinha um poder de voto, tá? Então, o império, na verdade, ele era uma confederação, digamos assim. Você tinha vários principados, vários condados, né? Vários territórios ali que se juntavam e formavam o Sacro Império. E cada território desse tinha um poder de voto e escolhia qual seria o monarca geral. Então você tem uma estrutura de poder extremamente descentralizada. O monarca, ele não pode passar o seu trono para o seu herdeiro. Ele, depois que morre, vai ser agora outros, na verdade, candidatos que vão surgir para serem escolhidos, né, para serem votados pelos príncipes eletivos, né, que chamava de príncipes eletivos, tá bom? Importante notar também, aqui nós temos uma relação muito forte entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico novamente. Então, mesmo quando esse monarca era eleito pelos seus pares ali dentro do Sacro Império, ele era coroado pelo Papa, tá? Então, você tinha essa eleição acontecendo dentro do Império, porém, na hora de coroar, esse monarca precisava ir até Roma para que o Papa o coroasse, beleza? Um outro fato que vai mostrar pra gente essa relação íntima do poder temporal, o poder estatal, com o poder espiritual da igreja, vai se configurar no fato de que os bispos ganham terras nesse período e se tornam senhores feudais, né? Então, o império ele havia se desfacelado, ele havia entrado em uma era de anarquia, de caos social por causa das invasões pagãs que eu havia comentado. E aí o que acontece? O imperador, para que as coisas ficassem mais organizadas, ele percebia que cada bispo já era por si só muito influente. Já tinha um poder ali de liderança muito grande dentro da sua diocese. Então ele dava para esse bispo o poder de ser também dono de terra. Então você tinha um bispo que era ao mesmo tempo dono de um feudo, dono de uma extensão territorial, né? Ele tinha esse poder político e ao mesmo tempo um poder eclesiástico, tá bom? Pessoal, com relação às camadas sociais, a gente vai ter uma tripartição, tá? A gente vai ter a camada do clero, da nobreza e do campesinato. Você pode estar vendo agora na sua tela uma pirâmide que vai estar ilustrando muito bem como é que funcionava essa sociedade feudal, essa sociedade medieval. Você tinha no topo o clero e a nobreza, e você tinha o terceiro estado, chamado de terceiro estado, que era essa base da pirâmide, também conhecida como campesinato. Então o campesinato nada mais era do que o grosso da população que precisava trabalhar, que precisava produzir, que precisava então manter economicamente, né, através do seu trabalho, através da sua agricultura, essa sociedade. E no topo você tinha aqueles que comandavam, que organizavam, que dirigiam essa sociedade, no caso, a nobreza e o clero. Pessoal, é nesse período aqui também que vão ser convocadas as cruzadas. Então o Papa, ele tinha jurisdição universal sobre a cristandade ocidental. E ele vai perceber então que o Império Bizantino sofreu muitas perdas territoriais justamente por causa da expansão islâmica. E olha, o Papa, ele não era, digamos assim, pró-imperador bizantino. Ele não estava politicamente ancorado no Império Bizantino. Porém, ele era contra os árabes. Ele era contra justamente os muçulmanos. Então, sabe aquela coisa de você não é meu amigo, mas como seu inimigo também é meu inimigo, então a gente vai fazer uma aliança aqui. Então, como os bizantinos
não eram muçulmanos, também eram cristãos, então ele resolveu ajudar, digamos assim, ou tentar ajudar os imperadores bizantinos para tentar recuperar essas terras. Como consequência, então, desse movimento militar de reconquista de terras que foram perdidas para uma religião diferente da religião cristã, o Papa acaba fomentando a criação de ordens militares, ordens de cavalaria. É importante notar que a cavalaria dentro do continente europeu, ou melhor dizendo, dentro da Eurásia, que engloba aí toda a Ásia e Europa, sempre foi uma forma de batalha, uma forma militar muito usada. Então os hunos usavam a cavalaria, os ávaros, os mongóis, os eslavos, muitos realmente povos dentro desse mundo eurasiano usam a cavalaria, sempre usaram a cavalaria. Os magiares usavam a cavalaria, os francos usavam a cavalaria, né? Porém, nesse momento aqui, você tem uma sistematização de ordens que possuem agora regras. Você, para se tornar cavaleiro de determinada ordem, você fazia votos, você se colocava à disposição de um ideal maior. Qual era esse ideal maior? Esse ideal maior era justamente libertar as terras sagradas. Então, lembrando aqui que a Europa, como ela foi cristianizada, ela sempre teve uma devoção, uma veneração muito grande pelas terras de Israel, pelas terras da Palestina, pelas terras da Judéia. Então, cidades como Jerusalém, por exemplo, sempre despertaram nos crentes europeus muita devoção. Então, essas ordens de cavalaria, eles tinham esse desejo. Nós precisamos libertar essas cidades das mãos de uma religião infiel, que no caso seria os muçulmanos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva aqui no canal para não perder as próximas aulas. Nós vamos continuar detalhando melhor esses assuntos de história medieval. Deixe os seus comentários, críticas, sugestões, deixe o seu like e compartilhe também, né, esse conteúdo para os seus amigos que estão também querendo aprender sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima.